Sabe aquela situação? Você está pensando em uma pessoa e do nada o telefone toca e é ela. Sim, clássico. Ou então, sei lá, no meio do banho surge uma solução genial para um problema, uma ideia que parece que veio pronta, de outro lugar. Aham. E aquela sensação de sintonia imediata com o grupo, como se vocês se conhecessem há séculos. Totalmente. São essas conexões que parecem driblar a lógica que a gente vai investigar hoje. O material que a gente recebeu para analisar chama isso de entrelaçamento entre consciências. Exatamente. A nossa análise hoje se baseia nos trechos de um vídeo chamado Entrelaçando Consciência.mp4. E a nossa missão aqui é desvendar as ideias desse material, né? Como, segundo eles, as consciências se conectam, como trocam informações e se influenciam. Desde a intuição sutil. Isso, desde uma intuição sutil até a formação daqueles campos de energia coletiva gigantescos que a gente sente por aí. Perfeito. Então vamos começar do começo. Qual é a ideia central por trás desse tal entrelaçamento? Olha, a premissa fundamental do material é que consciências não são ilhas isoladas. Elas são descritas como campos vivos de informação e energia. Campos vivos. E o entrelaçamento aconteceria quando duas ou mais consciências compartilham algo em comum. Pode ser uma experiência, uma intenção, ou o que eles chamam de origem vibracional parecida. A conexão em si se dá por ressonância. Ou seja, a ideia aqui é que a gente não termina na nossa pele. É como se cada um de nós fosse uma estação de rádio, sabe? Constantemente transmitindo e recebendo sinais, mesmo sem perceber. Essa analogia do rádio é perfeita, eles usam algo bem parecido. Isso muda bastante a perspectiva. E o ponto mais radical, eu diria, é que esse processo, segundo o vídeo, independe de espaço, de tempo ou de contato físico. É um canal aberto de troca, que pode atravessar o que eles chamam de vidas e planos diferentes. Um canal aberto. Ok. E o que passa por esse canal? É só pensamento ou tem mais coisa? É bem mais amplo. A troca pode incluir informações brutas, emoções, impulsos de ação, percepções inteiras e até o que eles chamam de estados vibracionais. Como assim? É como se você pudesse, por um instante, sentir o estado de outra pessoa. Agora, um ponto crucial é que o entrelaçamento é apresentado como um mecanismo neutro. Não é bom nem ruim, entende? Se o mecanismo é neutro, isso é um pouco assustador, não? Como assim? Significa que a gente pode estar entrelaçado com energias ou pessoas que não são nada construtivas sem nem ter consciência disso. O que a fonte diz sobre como a gente pode, digamos, escolher melhor as conexões ou limpar esses canais? Essa é a pergunta-chave. E a resposta que o material oferece se resume a uma palavra: frequência. Frequência. A qualidade da conexão, o tipo de sinal que se capta e emite, é definida pela frequência que se sustenta. Frequência sustentada? Isso soa um pouco técnico. Como isso funciona na prática? Eles dão exemplos bem diretos. Olha só. Uma consciência que opera num estado constante de confusão, de reatividade, de dispersão. O caos do dia a dia? Exato. Ela tende a se conectar por ressonância com outros campos de energia parecidos, mais densos. Já uma consciência que consegue se manter mais presente, clara, estável, ela acaba sintonizando consciências mais lúcidas e organizadas. Entendi. Isso me lembra um pouco daquela frase: diga-me com quem andas e te direi quem és, só que num nível energético. É exatamente essa a lógica. Se a pessoa está sempre no modo reclamar da vida, ela acaba atraindo e se conectando com outras que reforçam essa mesma energia. Vira um ciclo vicioso. Perfeito. E a implicação é direta. A clareza da conexão externa, do que se atrai e percebe, depende fundamentalmente da clareza interna. Quanto mais coerente o nosso campo, mais refinada e útil se torna essa troca de informação. A analogia do rádio é ótima, muito clara. Mas na prática não é tão simples, né? Mudar a estação do nosso rádio interno, quando se está no meio do estresse, da confusão, parece ser o maior desafio de todos. Com certeza.
O material dá alguma pista de como fazer essa sintonia fina no dia a dia? Sim, e isso nos leva ao próximo ponto, que é a comunicação com planos mais sutis, o que eles chamam de mentores. Certo. O argumento é que nossos sentidos físicos, no modo padrão, que eles chamam de primitivo, são como filtros muito estreitos. Filtros. Eles foram feitos para captar o que é material, o que é imediato, o que garante a sobrevivência. Nesse estado, informações mais sutis simplesmente não passam, ficam fora do nosso espectro de percepção. Essa ideia de clareza interna me faz pensar justamente nessas informações que parecem vir de um lugar mais sutil. Se a nossa antena interna está cheia de ruído de estática, imagino que seja impossível captar esses sinais mais fracos. Essa é a lógica? Exatamente. É como tentar ver o espectro infravermelho com os olhos. A informação está lá, mas nosso equipamento padrão não foi feito para isso, sabe? Entendi. O material descreve que à medida que a consciência se torna mais presente e observadora, o foco deixa de ser só um mundo externo. E é aí que novas ferramentas de interação começam a se manifestar. E o que seriam essas novas ferramentas? Não estamos falando de superpoderes, certo? Não, de forma alguma. É mais como se a vida inteira a pessoa só usou a visão e de repente aprende a usar o olfato para perceber coisas que sempre estiveram ali, mas que eram ignoradas. Exatamente essa é a ideia. Não são novos órgãos, é uma nova forma de processar a realidade que já existe ao nosso redor. E é nesse ponto que a conexão com esses mentores se torna mais nítida. O vídeo descreve isso como uma sintonização entre campos. Sintonização. Os vínculos com outras consciências, sejam da nossa rede espiritual ou de outras experiências, sempre existiram. O que muda é a nossa capacidade de perceber esses vínculos. Espera um pouco. Então o material vai além da teoria e realmente descreve como essas transmissões se parecem na vida real. Sim, ele traz para o concreto. Isso é fundamental, porque uma coisa é falar de sintonia, outra é a pessoa em casa poder pensar: é isso que eu senti outro dia. O que eles listam como exemplos? Eles listam manifestações que muita gente pode reconhecer. A lista inclui aquele insight repentino que a gente falou no início, a ideia que vem pronta. Certo. Também a intuição clara, que é aquele saber que vem de dentro sem passar pelo raciocínio lógico. Aquele não sei como, mas eu sei que é por aqui. Isso. Eles também falam em ampliação de frequência, que a gente poderia descrever como uma sensação súbita de paz, de bem-estar, uma clareza que expande a percepção. E, claro, uma compreensão profunda sobre algo, que não veio de um livro, mas simplesmente chegou. E as mais sutis? E aí entram as manifestações mais sutis, como imagens, sons internos, ou até experiências fora do corpo físico. Certo. E imagino que, se tudo é sobre ressonância, não há como forçar essa comunicação. Exato. E aqui tem um ponto que eles deixam bem claro, para não ter confusão. A ideia não é que mentores controlam, impõem ou forçam qualquer coisa. Não é uma via de mão única. De jeito nenhum. A conexão só acontece, a orientação só é transmitida se houver essa abertura vibracional, essa ressonância. O campo precisa estar receptivo e vibrando numa sintonia compatível, senão, não acontece. O que nos leva de volta ao ponto central. É tudo um processo interno. Não depende de crença cega, de devoção, de se submeter a algo externo. Depende da nossa própria percepção, presença e da frequência que a gente consegue sustentar. Precisamente. Quando o campo se eleva, a comunicação se afina. E o que antes parecia silêncio ou caos interno... começa a se revelar como orientação sutil. Ok. Então, essa sintonia define nossas conexões pessoais e até as mais sutis. Mas e quando milhões de pessoas sintonizam na mesma estação? O que acontece quando essa energia individual se junta? Aí o efeito é massivo? É aí que entra o conceito de egrégora, não é? É exatamente aí. E para explicar, o material usa um exemplo muito poderoso. Uma egrégora religiosa. Certo. Eles pedem para a gente imaginar o seguinte: milhões de pessoas, por séculos, direcionando atenção, fé, medo, culpa e devoção para os mesmos símbolos, para as mesmas narrativas, os mesmos rituais. É muita energia focada. Muita.
Essa energia focada de forma consistente, essa repetição massiva, cria um campo energético descrito como estável, organizado e extremamente poderoso. Poderoso a ponto de ter uma vida própria quase. Como se a fé de milhões de pessoas criasse uma entidade energética que depois começa a influenciar de volta quem a criou. Exatamente essa a mecânica descrita. O efeito prático disso é o que fascina. Quem se sintoniza com essa egrégora, seja por ter nascido nela, por escolha ou por hábito, começa a ser influenciado pelo padrão de pensamento e sentimento dela. A pessoa passa a pensar parecido, a interpretar a realidade pelos filtros daquela egrégora. Exatamente. Soa um pouco como uma versão espiritual ou energética de uma câmara de eco, ou de uma bolha de rede social. A gente só ouve e sente o que reforça aquela visão de mundo. A analogia é muito boa. A pessoa passa a defender as mesmas ideias e, um ponto crucial, a rejeitar instintivamente qualquer informação que ameace a estrutura daquela egrégora. Entendi. E o argumento do vídeo é que o que eles chamam de o sistema entende essa mecânica perfeitamente. Por isso, o foco do controle não seria em indivíduos, mas nesses campos coletivos. Faz sentido, é uma estratégia muito mais eficiente se a gente pensar bem. Muito mais. Ao invés de controlar cada pessoa, controla-se o campo ao qual as pessoas estão conectadas. Manter as pessoas sintonizadas em certas estações de rádio que transmitem uma programação específica. Exato! O vídeo postula que ao fortalecer egrégoras densas, e isso pode ser religioso, político, ideológico, de consumo, qualquer uma, o sistema cria zonas vibracionais onde a consciência se torna previsível, reativa e limitada. E o combustível para manter isso? O combustível para manter essas egrégoras ativas seria sempre o mesmo: narrativas de medo, culpa, conflito, divisão e a promessa de uma salvação que está sempre fora da pessoa, no futuro ou dependente de um intermediário. É um ciclo que se retroalimenta. A pessoa alimenta a egrégora com sua atenção e emoção, e a egrégora, em troca, reforça os filtros e sentimentos que mantêm a pessoa presa ali. É um loop. Essa é a mecânica descrita. O sistema não precisaria de um controle direto sobre cada um. Ele apenas atua fortalecendo esses campos e induzindo as consciências a permanecerem ligadas a eles. Então, qual é a saída? Se alguém está imerso num campo desses, muitas vezes sem nem perceber, como se desconecta? O material oferece uma chave. Oferece. E a chave é, de certa forma, muito simples, embora não seja necessariamente fácil de executar. A ideia central é: a egrégora só existe e tem poder enquanto é alimentada. O poder dela não é próprio, vem da energia das consciências que a sustentam. Então a ação que quebra o ciclo é parar de alimentar, retirar a sua atenção e a sua energia daquele campo. Exatamente. Não se trata de uma luta, de uma briga contra a egrégora. O vídeo descreve que quando uma consciência eleva a sua frequência, através da autoobservação, do questionamento de crenças automáticas, da retomada da soberania interna, ela simplesmente sai de sintonia com aquele campo denso. É como mudar a estação do rádio. Você não precisa destruir a estação que estava tocando uma música ruim. Você só gira o dial e escolhe outra. Perfeito. A estação antiga continua lá, mas você não escuta mais. Perfeito. É uma mudança de frequência que te tira do alcance daquela transmissão. Você para de ressoar com ela. E ao fazer isso, você para de alimentá-la com sua energia, enfraquecendo o poder dela sobre o coletivo, mesmo que minimamente. Então, se a gente conectar todos os pontos, qual é a grande lição prática aqui? A grande implicação é que entender esses mecanismos do entrelaçamento, a egrégora, é o primeiro passo para parar de ser um participante passivo nesse jogo. Certo. É um ato de recuperação da soberania da própria consciência. Significa escolher deliberadamente com quais campos de informação e energia queremos nos alinhar, ao invés de sermos levados pela correnteza do campo coletivo dominante. Certo. Vamos fazer uma recapitulação rápida das ideias principais que a gente discutiu, baseadas nesse material? Primeiro, o entrelaçamento entre consciências é um processo natural que funciona por ressonância,
como sintonizar um rádio. Isso. Não é algo místico, é uma mecânica básica de interação. Segundo, a comunicação com planos mais sutis, como a comentores, é um reflexo do nosso estado interno. É sobre limpar a nossa própria antena para captar sinais que já estão lá, e não sobre buscar algo fora. Exato. E, por fim, as egrégoras. As egrégoras são campos de consciência coletiva que moldam nossa realidade e emoções. E, segundo o material, temos o poder de escolher quais campos alimentar com nossa atenção, o que é, no fim das contas, um ato de soberania pessoal. Resume perfeitamente a essência do material que a gente analisou. Para a gente encerrar, então, vamos deixar uma provocação final, uma ideia para refletir, construída a partir de tudo isso. A pergunta que fica é: se o entrelaçamento, como vimos neste material, é um canal de troca constante, que informações, emoções e impulsos estamos transmitindo e recebendo neste exato momento através das nossas conexões? E se a gente pudesse conscientemente começar a ajustar a nossa frequência interna, que tipo de realidade, de pessoas e de interações começaríamos a sintonizar em nossa vida?